que um juiz falando de negócio? Não é meio esquisito, não é? Bem, primeiro eu quero dizer que eu sou um executivo da maior empresa do país. Nós estamos em todos os municípios, temos mais de 10 milhões de funcionários, né? Pagamos bem, muito bem, e somos a única empresa que consegue aumentar o seu faturamento por decreto. Não é fantástico? É a empresa que eu trabalho, governo brasileiro. Também sou executivo do seu pior sócio. Lamento, desculpe, por mim seria diferente, eu tenho tentado, inclusive, ajudar, mas lá como juiz, na parte tributária, mas o fato é que o governo é seu sócio, é um sócio que nem sempre faz a parte dele, às vezes te atrapalha e está sempre lá para receber a parte dele, às vezes ele presume o seu lucro, né? Não é fantástico? Você presume um lucro e aí vai lá, pega a sua parte e deixa o sócio se virar com o que sobrou. Muito bem. Eu também sou o cara que, como juiz federal, estou lá na ponta do processo quando tudo dá errado. Eu sou juiz de execuções fiscais. Então, tudo dando errado. Eu senti uma energia ruim, gente. Espero que não aconteça. Espero que, se acontecer, seja um cara legal como eu lá para tentar resolver o problema, mas quando tudo dá errado, tem um juiz federal lá no final da fila da história. E eu também sou um juiz premiado por produtividade. O trabalho que tem sido desenvolvido por mim e pela minha equipe na 4ª Vara Federal de Niterói está no banco de melhores práticas do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, do Prêmio Inovare, e eu consigo ter uma produção bastante acima da média, embora os meus funcionários ganhem o mesmo que os funcionários dos meus, aspas, concorrentes. Não são concorrentes, é só prefeito de comparação. E, olha só, a gente lá tem uma equipe motivada. Eu não posso aumentar salário, eu não pago bônus e eu não consigo mandar embora o cara ruim. É muito difícil mandar alguém embora. Então, poxa, alguma coisa a gente sabe fazer. Então, o que eu quero dizer é que você pode tirar alguma coisa. A experiência da iniciativa privada pode ser ganhar algo com o que a experiência pública diz. E, agora, eu também tenho um pouco de experiência. Eu acabei virando consultor de várias empresas, acabei virando acionista de empresa de educação, porque eu gosto desse negócio de negócio. Eu fui criado pelos meus pais para entrar no serviço público, para buscar a segurança, para buscar o contra-cheque, o olerite no final do mês, mas eu tenho o vírus da iniciativa privada. Eu me lembro de eu pequenininho, com 8 anos, saindo para vender presilha de cabelo para bebê recém-nascido. Foi meu primeiro negócio, quebrou porque a área que minha mãe deixava eu andar, que era o bairro, não tinha criança suficiente. Então, quebrou. Eu também tive um outro negócio aí, alguns poucos anos depois, eu abri um negócio de borracha. Eu saí para comprar uma borracha para mim, na época tinha borracha sintética, que era grande novidade, eu fiz pesquisa de preço, olha que bacana, e num lugar estava 20 centavos, no outro estava a R$2. Eu tinha R$2, eu comprei 10 borrachas na primeira papelaria e rapidamente fui para a segunda papelaria, negociei com o cara e consegui vender as borrachas por R$1. Então, ganhei R$10, olha só, R$8 de lucro, e voltei para a primeira papelaria para comprar mais borrachas, para vender de novo na segunda papelaria, e eu imaginava que, ao final do número suficiente de viagens, eu poderia comprar o meu primeiro carro. Só que, quando eu cheguei na primeira papelaria, o cara, bom comerciante que era, desconfiou de alguém comprando 10 borrachas de uma vez só, e ele aumentou o preço de 20 centavos para R$1. E aí, o que me restou foi comprar uma borracha a R$1, e meu segundo negócio quebrou, eu tive problema com fornecedores. Mas, claro, que não são os únicos negócios que eu tive. Eu sou cotista de uma editora, a Editora Ímpetos. Quando você sair aí, você vai encontrar esse livro aqui, As 25 Leis, vai encontrar um livro sobre os 10 Mandamentos, aí um livro mais religioso. Vai encontrar os livros da minha editora, Editora Ímpetos. É uma empresa de médio porte, que tem 15 anos de funcionamento.
nunca teve uma reclamação trabalhista em 15 anos, paga todos os tributos e nunca teve uma ação de um cliente contra a empresa. E isso eu falo mais na parte onde eu falo de milagres, né? 15 anos sem uma reclamação trabalhista, né? Então é uma evidência. E é uma empresa, tenho certeza que tem gente que tem empresa muito maior aqui, eu só quero dizer que é uma empresa que eu tive contra a minha vontade, né? Eu não queria ser empresário, meu plano não era ser empresário, o problema é que eu escrevi um livro que ninguém quis publicar, e o nome desse livro é esse livro aqui, Como Passar em Provas e Concursos. Como é que foi que surgiu esse livro? Eu queria passar em concurso, queria ter lá o meu cargo público, o meu olerite, fui treinado para isso, e eu procurava as pessoas que já tinham sido aprovadas e pedia ajuda a eles, dizendo assim, pô, me ensina aí qual é o caminho da pedra, como é que eu faço, qual é o macete, qual é a dica, qual é o bizu para passar em concurso, e todos invariavelmente me repetiam o seguinte, se vira, dá teu jeito, vai estudar. E foi o que eu fiz, fui, estudei, dei o meu jeito, passei, fui primeiro colocado em vários concursos, fui primeiro colocado para juiz, primeiro colocado para delegado, primeiro colocado para defensor, passei, e aí as pessoas começaram a me procurar com a mesma pergunta, e eu poderia ter repetido o comportamento que me foi ensinado, que é mandar o cara se virar, só que eu tive uma formação bíblica, e na minha formação bíblica eu aprendi que aquele que sabe fazer o bem e não faz, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado, ou seja, pecado não é só fazer o mal, pecado é deixar de fazer o bem quando é possível. E o resultado disso foi que eu comecei a ensinar as pessoas. Isso está dentro da cultura cristã, não essa sociedade que se diz cristã, da cultura cristã mesmo. Você tem que amar o próximo como a si mesmo, você tem que tratar o próximo como gostaria de ser tratado, você tem que fazer o bem. E dentro disso eu comecei a ensinar as pessoas, mas começou a faltar tempo para trabalhar, porque muita gente começou a me procurar. Com o meu currículo, eu tinha sido reprovado várias vezes, depois aprovado várias vezes em primeiro, pessoal, todo mundo fazendo fila lá na Justiça Federal para pedir orientação. Solução, eu vou escrever um livro, quando o cara chegar aqui, ele pega o livro, lê o livro, se tiver mais alguma dúvida, ele faz a pergunta e aí eu já boto no próximo edição do livro, eu já boto a nova pergunta. Olha só, tá bacana. Fiz o livro, animadíssimo, levei, deu cerca de 400 páginas, cheguei numa empresa de marketing, o cara olhou, pegou e falou assim, olha, isso aqui é ouro. Mas se as pessoas não souberem que é ouro, elas não vão comprar. Estou falando de negócio. Isso aqui é ouro, mas se as pessoas não souberem que é ouro, ninguém vai comprar. Virou um livro de 700 páginas, eu levei para 5 editoras, todas recusaram o livro, dizendo que não ia vender, porque era grosso demais, que até o final do século não tem esse livro, então é porque isso não vende. Eu ouvi todo tipo de explicação, os especialistas disseram que o meu produto não era bom. E aí o que eu fiz? A Bíblia também fala que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A Bíblia fala para você buscar a opinião do outro para se afiar. Foi o que eu fiz 20 cópias, dei para 20 pessoas diferentes, professores, alunos, cara que já passou, cara que não passou, todo mundo adorou o livro. Então eu cheguei à conclusão de que o problema não era nem com o William, nem com o produto do William, era com as editoras. E eu tive uma solução, eu falei, quer saber, eu vou criar a minha editora, apresento o livro para mim e aí eu publico. Porque às vezes você tem que criar a sua oportunidade. E se você olhar a história das empresas, você vai ver que o que mais tem é caras que criam a sua oportunidade. Muito bem, criei minha editora, apresentei o livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei aprovando, publicando meu livro, e ele já está em 185 mil, esse aqui já vai sair a nova edição agora com 200 mil exemplares. Fiquei conhecido no Brasil todo, 2 vezes no Jô, 3 vezes no Fantástico, capa de Veja. Tudo isso porque eu segui alguns princípios bíblicos. Bobos, simples. Um deles, ter coragem, se arriscar. A Bíblia diz que é só o valente que conquista as riquezas. Você tem que ter um grau de ousadia. Não pode ser irresponsável, mas algum grau de ousadia você tem que ter. Eu moro em cima desse livro. A minha cobertura tem 800 metros de frente para a Bahia, comprei única e exclusivamente com o dinheiro que eu ganhei com esse livro. Eu moro em cima desse livro. Na verdade, eu moro em cima da Bíblia, porque foi a Bíblia que me ensinou
a fazer esse livro. E aí, eu não estou falando de religião, não estou falando de céu, de inferno, de salvação, estou falando de princípios seculares, laicos, que estão ali, que se você aplicar, vão funcionar. Muito bem. Então, depois de 15 anos, eu posso dizer que isso funciona. E o meu objetivo hoje é passar para você algum desses princípios. E aí, veja, por que leis? Leis porque você entende perfeitamente que se você matar alguém, você vai ser preso de 6 a 20 anos. Acontece uma coisa e tem uma consequência. Nas leis humanas, a gente sabe que se você for esperto ou tiver um bom advogado ou se for amigo do rei, talvez você faça uma coisa errada e não vá para a cadeia, ou então vá para a cadeia em uma condição muito mais confortável, diferenciada. O fato é, as leis da natureza não funcionam assim. E as leis do mercado também não. Se você subir no alto do prédio mais alto desta cidade e falar assim, eu não concordo com a lei da gravidade, e você pular, você vai se machucar lá embaixo. E as leis que eu estou falando são leis da natureza. E elas estão escritas na Bíblia. E você pode conhecê-las ou não, concordar com elas ou não, mas elas vão acontecer na sua vida. Por exemplo, assim como tem a lei da gravidade, que é inexorável, você também tem a lei da semeadura. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. O que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia muito, colhe muito. E quem sai a semear tem que lançar muitas sementes, porque das sementes algumas vão cair num lugar, outras no outro ruim, outras vão ser comidas, outro sol vai queimar, e algumas vão encontrar boa terra. Gente, tudo isso são leis da natureza, que se aplicam no seu negócio, que aplicam na sua carreira, se você for um profissional liberal ou se você for empregado de alguém. Então, esse livro é basicamente para falar dessas leis, para falar de sucesso. Eu gosto de sucesso, eu quero sucesso, eu acho que todo mundo tem que ter sucesso. Sucesso não é alguma coisa, não é um estoque limitado que uns vão ter e outros não. Todo mundo pode ter sucesso. E eu acho que não é só sucesso financeiro, não é só sucesso profissional, que é uma coisa, sucesso financeiro, que é outro. Michael Jackson era um sucesso profissional, mas não era financeiro. Eu quero que você seja um sucesso profissional, financeiro, que você seja um sucesso social, que as pessoas te respeitem, um sucesso familiar, que você tenha o seu modelo de família funcione, que você esteja satisfeito com ele, que você seja um sucesso com a saúde, até porque se você não tiver sucesso na saúde, você não vai conseguir aproveitar nenhum dos outros sucessos. Eu quero que você seja um sucesso sexual também. Você também pode ser um sucesso sexual. Aí você fala assim, mas William, isso não me interessa. Tudo bem, então vamos trabalhar com as outras áreas. E por que bíblicas? Eu vou dizer por que bíblicas. Se eu disser para você a frase mote desse livro, que a Bíblia é o melhor manual de administração e de negócio que já foi escrito, isso pode te incomodar, arranhar o teu ouvido. Porque se você não é religioso, não é um leitor, um praticante da Bíblia, você vai falar, não, William, você está forçando a barra. É um livro legal, filosofia, uns nem acham que é um livro legal, acham que é um livro de fábula, mas basicamente vai dizer, é um livro de religião. E aí você perde o ensinamento de administração e negócio da Bíblia. E o risco de quem já é religioso, já é cristão, é falar assim, e o William entrou na teologia da prosperidade. E o William não está entendendo que a Bíblia é para falar do céu, de salvação, de Jesus e tal. E aí, veja, para você que não está acostumado com a Bíblia, eu espero que você me dê o benefício da dúvida e ouça o que eu vou falar nos próximos 40 minutos. Para você que já é religioso e se incomoda com o que eu estou falando, eu quero te dizer que se você começar a ler a Bíblia, e eu vou falar vários, você vai ver que Jesus e a Bíblia e Salomão falam sobre comércio, sobre negócio, sobre empregado, sobre práticas comerciais, sobre como tratar os empregados, como tratar o patrão. Pô, desculpe, a Bíblia fala sobre negócios o tempo todo, sobre dinheiro o tempo todo, porque são assuntos que interessam. O assunto dinheiro interessa para você, sim ou não? Então, a Bíblia, se é um assunto importante para você, é um assunto importante para a Bíblia. Ela vai falar desse assunto. E aí, para provar a minha tese, eu quero começar dizendo o seguinte, você já parou para pensar na Bíblia como produto? Imagina se você, aqui empresário, fosse o dono da patente da Bíblia. Que se você tivesse os copyrights da Bíblia,
que a pessoa para publicar uma Bíblia ou para ler uma Bíblia tivesse que te pagar uma licença e você fosse licenciador exclusivo. Você acha isso um bom negócio, sim ou não? Você pode ser ateu, bicho, mas se você pudesse ter a licença da Bíblia, você ia falar, é um bom negócio. Não tem nada a ver com conteúdo, é um bom negócio. Qual livro é o livro mais vendido da história da humanidade? Está na lista de mais vendido a cada semana. Nem botam na lista porque é o mais vendido, não tem discussão. É o único livro que tem 2000 anos e você acha a única coisa, o único produto que está há 2000 anos no mercado e você acha em qualquer canto, qualquer livraria, você acha uma Bíblia. Como é que pode? Você conhece mais... Não existe nenhum outro livro que tenha mais pessoas que digam o seguinte, este livro mudou minha vida. O que eu estou querendo dizer é que, embora esteja no mercado há 2000 anos, continua sendo um produto que está vendendo e está vendendo bem. E as pessoas gostam. Então, a Bíblia é um bom produto. Concordam comigo? Agora, eu quero dizer o seguinte, e se você ainda não leu a Bíblia, eu acho que você deveria ler. Pelo menos porque é o livro mais vendido de todos os tempos. Pô, vamos ver o que está lá. Agora, além de tudo, é um livro atualizado. E para provar que é atualizado, como vocês são homens de negócio, são pessoas que leem, são pessoas que estudam, são pessoas que fazem curso, assistem palestras, vocês são pessoas cultas, são pessoas estudadas, eu não vou usar argumento religioso, até porque a palestra não é religiosa. Eu vou usar o argumento dos caras que são os caras que arrebentam. Quem aqui conhece Philip Kotler? É o pai do marketing, é o papa do marketing. Todo mundo sabe que é o cara no marketing. O Kotler, quando começou a falar de marketing lá atrás, o objetivo do marketing no marketing 1.0 era vender produtos. Depois do marketing 2.0, o objetivo do marketing é satisfazer e reter consumidores. Olha só como que já foi uma evolução. Agora, o terceiro passo, o terceiro momento, marketing 3.0, o estado atual do marketing, segundo o papa do marketing, o cara que mais entende de marketing, não é padre, não é rabino, não é pastor, é um cara que é um dos mais respeitados escritores, consultores, palestrantes, doutrinadores em marketing. Ele diz o seguinte, marketing 3.0, qual é o objetivo do marketing? Fazer do mundo um lugar melhor. Livro da Campos Eusebia, você pode achar lá, marketing 3.0. Gente, desculpa, fazer no mundo um lugar melhor, esse cara está plagiando Jesus. Jesus já disse isso há 2000 anos. Se você está praticando isso, você já está no estado da arte do marketing sem ter estudado Kotler. E está na Bíblia. Mas veja, se você olhar aí a coluna, você vê ser humano pleno, com coração, mente e espírito, valores da empresa, a proposição de valor funcional, emocional, espiritual. Opa, isso é Bíblia. O Novo Testamento vive falando disso. E Kotler, no século XXI, está repetindo. Mas eu vou dizer mais, a maior pesquisa sobre negócio, sobre sucesso, sobre riqueza do século passado, foi feita por Napoleão Hill, por encomenda do Andrew Carnegie, e essa pesquisa, feita com os 500 homens mais ricos da sua época, por 20 anos, chegou à conclusão de que tem 16 coisas, 16 pontos em comum em todas as empresas de sucesso, em todos os caras ricos. E se você olhar, está aí Napoleão Hill, você está aí na tua folha, associação com outras pessoas com o mesmo perfil de pensamento. A Bíblia fala isso, sede unânime entre vós. Se você quiser, você vai buscar a cultura da empresa. Saiu o livro agora, do dono da Zappos, o cara vendeu as Zappos por $1 bilhão, foi vendida para a Amazon. Ele diz que a coisa mais importante da empresa dele é a cultura da empresa. Está na Bíblia. Mais do que isso, ele fala em confiança em si mesmo, em economia, fala em hábito de fazer mais do que obrigação. O Napoleão Hill, ele diz o seguinte, e isso vale para a sua empresa e vale para a sua carreira. Ele diz, das pessoas de sucesso, existem dois grupos. Nas pessoas que não fazem sucesso, tem os caras que não cumprem a obrigação. Não cumprir a sua obrigação como pessoa, como profissional liberal, como empregado, como gerente ou como dono da empresa, o seu produto ou o seu serviço. Não cumpre a obrigação dele, é motivo de fracasso. Mas dos caras que cumprem a obrigação, se você vê
procurar. Os caras que têm mais sucesso são aqueles que fazem um pouco além da sua obrigação. Fazem um pouco mais do que o dever, do que o contratado. Esses caras são de maior sucesso, mas Jesus já falou disso quando ele falou no Sermão do Monte sobre a milha extra. Aquele que quiser te forçar a caminhar com você 1 milha, anda com ele 2. Ao que quiser te tomar a capa, entrega-lhe também a túnica. Está lá. Se você continuar lendo, você vai ver, por exemplo, fazer aos outros aquilo que quer que seja feito a você mesmo. Gente, isso é um livro, continua. Os livros feitos em cima do livro do Napoleão Hill, que é a Arte do Triunfo, continuam na lista de mais vendidos. E estão ensinando exatamente isso, e isso está na Bíblia. Mas vamos pegar um outro cara, Warren Buffett. O 4º homem mais rico do mundo, é rico há décadas, está na lista da Forbes há décadas. Olha só o que ele fala: se você quiser contratar alguém, você tem que procurar integridade, inteligência e energia. Integridade, inteligência e energia. Presta atenção em mim. Olha para mim 1 minuto. Qualquer contratação, você tem que ver se a pessoa tem energia, se ela gosta de trabalhar, se ela tem inteligência, se ela sabe trabalhar e se ela tem integridade, se ela não vai te roubar. A pessoa tem que ter as 3 qualidades ao mesmo tempo. Se não tiver, você está morto. E o Warren Buffett, bilionário, ele ainda diz mais: das 3 qualidades, a mais importante é a integridade. Porque se o sujeito tiver energia, for inteligente e ladrão, ele vai te roubar muito mais. E isso vale os solteiros aqui. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Quando você for contratar alguém para cônjuge, procura alguém com energia, inteligência e integridade. Quando você for procurar alguém para patrão, a empresa, procura com energia, inteligência e integridade. Quando você for procurar um gerente, alguém, um sócio, qualquer tipo de contratação, vertical, horizontal, transversal, do jeito que você quiser, tem que ter essas 3 qualidades. E a Bíblia fala dessas 3 qualidades. São precisos 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para perdê-la. Se você pensar nisso, fará as coisas de forma diferente. Warren Buffett. Mas a Bíblia já fala lá: o bom nome vale mais do que muitas riquezas. O maior patrimônio, a gente está falando de branding. Estamos falando de administração, de empresa, branding, marca. O mais importante é o seu nome. Você tem preservado o seu nome? Você tem feito negócios que vão queimar o seu nome? Você tem adotado comportamentos que vão queimar o seu nome? Você está morto, rapaz. Mais do que isso, o Warren Buffett: não se pode fazer bons negócios com pessoas ruins. Bilionário falando, ensinando: olha, não se faz bons negócios com pessoas ruins. E quantos de nós insistimos em tentar fazer bom negócio com pessoa que a gente já sabe que é ruim? Quem aqui já cometeu esse erro? Levanta a mão. Lamento. Já aconteceu comigo várias vezes. Se eu tivesse ouvido o Buffett, eu teria salvado muito dinheiro, você também, sim ou não? Só tem uma coisa. O apóstolo Paulo já dizia isso: as más companhias corrompem os bons costumes. Já estava escrito há 2000 anos. Quando a maré sobe, sobe para todos. Quanto melhor tiver a economia, é melhor para todo mundo. Mas isso já está escrito no Velho Testamento. Trabalhe para o bem da cidade, porque a cidade estando bem, vocês estarão bem. É o que a gente está fazendo aqui no Negócio Fechado. Traz um juiz que escreveu um livro que teve sucesso, sobre sucesso, para vir aqui falar, trabalhando para o bem da cidade. Mais do que isso, o Buffett fala: quando a maré baixa é que você vê quem está pelado. Quando vem a crise de mercado, quando vem o problema no mercado, é que você vê quem está com fluxo de caixa bem, quem está com a empresa estruturada, quem tem capacidade de enfrentar os dias difíceis. Mas Jesus já tinha dito isso com outras palavras, com um pouco mais de elegância, mas a lição é a mesma. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras, e ele falou das leis espirituais, das leis, e quando eu falo espirituais não é de religião, espirituais é de leis não físicas, de leis que não são as da física, da biologia, da mecânica, da química, mas as leis
que você não consegue vê-las, como, por exemplo, a lei da gravidade, mas que funciona. Aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como o homem que construiu a sua casa sobre areia, veio a chuva, veio a inundação e a casa caiu porque não tinha fundamento. E aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha e veio a chuva, veio a inundação e a casa ficou de pé porque ela tinha bom fundamento. Gente, está escrito. Primeiro, a chuva vem para todo mundo, a crise vem para todo mundo, a idade, se Deus quiser, vem para todo mundo. Você está reclamando de envelhecer, cara? Gente, é ótimo envelhecer, porque a alternativa é de morte. Que bom que você está envelhecendo, mas a velhice vai encontrar que tipo de estrutura na sua saúde? A próxima crise de mercado, se é que já não estamos em uma, vai encontrar como você e a sua empresa. A próxima crise no casamento, porque relacionamentos, qualquer um deles tem crise, vai encontrar como? Então, mais uma pergunta. Quem aqui tem as qualidades básicas, energia, inteligência e integridade, ao mesmo tempo? Não levanta a mão, não precisa levantar a mão. Sabe por quê? Porque a Bíblia também diz que todo homem apregou a sua própria bondade. Mas o homem fiel, quem o achará? Gente, nunca ninguém me procurou lá na editora, falando assim, não, eu estou vendo que a empresa está crescendo, eu queria desviar dinheiro aqui, você pode me dar uma oportunidade no financeiro? Vocês já lidaram com esse tipo de gente? Não, olha, a internet lá no meu bairro é muito ruim. Eu queria vir aqui para ficar vendo Facebook aqui durante o horário de trabalho. Você conhece alguém que faz isso? Não, todo mundo diz que é legal, todo mundo diz que é bacana, mas o homem realmente bacana, quem o achará? Porque quando eu acho alguém com energia, inteligência e integridade, eu vou virar alguma coisa desse cara. Eu vou virar sócio, coautor, empregado, patrão. Eu quero contratar gente com energia, inteligência e integridade para estar do meu lado. Porque eu sei que isso vai me fazer crescer. Conseguir demonstrar para você, sem qualquer argumento religioso, que a Bíblia é um livro atualizado? Sim ou não? Como um bom juiz que eu procuro ser, eu trabalho com prova, com elemento. Concordou comigo? Então, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, como pode um livro tão antigo, 2.000 anos pelo menos, tem texto com 4.000 anos, como pode um livro tão antigo ser tão atual? Que tipo de inteligência é essa que há 2.000 anos dizia o que o Kotler diz no século XXI? Bem, essa eu vou deixar para você, cada um tem a sua resposta, mas eu queria que você refletisse sobre isso. E a outra pergunta, se eu cito tantas coisas da Bíblia que estão funcionando e são atuais, como é que você pode, se você quer ter sucesso, não olhar as outras coisas que a Bíblia também diz? Pô, se o livro tem tanta coisa atual, eu tenho que ler esse livro todo, porque vai ter mais coisa interessante. E aí, estabelecida essa premissa, eu quero te convidar para a gente passar por algumas coisas da Bíblia. Vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia diz, agir com sabedoria segura o sucesso. Eu quero parabenizar você, porque você tirou a tua sexta-feira à noite, que é um dia da semana e um horário extremamente privilegiado, para você vir aqui adquirir sabedoria, não comigo, mas com a Bíblia, e eu tenho certeza que isso aí vai trazer resultado para você, se você ouvir e puser em prática. Só ouvir não funciona. Como é que funciona esse negócio aqui das leis bíblicas? Existem leis negativas, são coisas erradas que você faz que trazem uma conta, um prejuízo, e coisas certas que você faz que traz um efeito positivo. Então, como a Bíblia fala de pecado, como tem aquela história dos 7 pecados capitais, eu fiz os 7 pecados capitais. E eu quero falar com você muito rápido para a gente ir para as leis positivas, que são as mais interessantes. Bem, aí tem o meu currículo, né? Juiz, mestre, professor, presidente de banca, já falei para mais de, agora 1.400.000 pessoas, 750 mil livros, fui primeiro colocado nesse monte de concurso, porque a gente coloca só a pipoca que explode.
Pipoca que não explode fica no fundo da panela. Eu também fui reprovado para oficial de justiça, fui reprovado para promotor de justiça, fui reprovado para o Colégio Naval, fui reprovado para juiz de direito, aí estudei mais um ano e meio, aí fui lá, fiz, então finalmente fui reprovado de novo. Além disso, várias garotas que eu quis namorar não me deram a menor bola, nem me olharam. Então eu sei ser reprovado. Você já sabe que várias empresas minhas quebraram. Então, o que eu quero dizer é, você vai ser julgado pelas pipocas que explodem, não pelas que ficam no fundo da panela. E tem gente aqui que está vivendo a vida pensando na pipoca que não explodiu, está olhando o fundo da panela. Para de pensar, vamos pensar em pipoca boa, pipoca explosiva, ok? Está aí o meu site, depois você pode entrar lá, tem bastante coisa no site, tem um livro gratuito, o Poder Espiritual para a Vitória, são partes da Bíblia por assunto, então você está deprimido, tem já lá separado o assunto para deprimido, você está viajando, tem assunto para viajando. Tem minhas experiências com atividade divina na Terra, se Deus existe, fala. Tem vários vídeos, está aí muito na minha área de trabalho, que é como passar em provas e concursos. Espero que você trate bem e remunere bem os seus funcionários na iniciativa privada, porque senão eu vou lá e vou tomar eles e vou levar eles para o serviço público. Ok? Uma das coisas boas do concurso é que ele vai obrigar a iniciativa privada a ser mais sedutora para o funcionário. E não me vejam como inimigo, me vejam como um motivador. Tá, o concurso é um motivador, mas eu não vou entrar muito nesse assunto. O que eu posso dizer é, eu gosto dos dois, eu gosto de serviço público e eu gosto de iniciativa privada. E dois, uma das coisas que faz a 4ª Vara Federal de Niterói ser altamente produtiva é porque eu levei o que eu aprendo na iniciativa privada para dentro do serviço público. Eu aprendo muito com vocês, empresários, e o que eu aprendo com vocês que vocês fazem que funciona, eu levo para dentro do serviço público. A única coisa que eu tenho que mudar o nosso lucro é prestar o serviço à população. Nosso lucro não é medido em dinheiro, pelo menos quando o servidor público é honesto, né, a gente não mede em dinheiro, a gente mede em pessoas atendidas e bem atendidas. Mas vamos lá, tem lá o site, tem lá um contato, se você depois dessa nossa conversa, você me der notícia sobre o que você achou desse nosso papo, eu vou ficar muito agradecido. Esse aí é aquele livro, o livro novo. Já falei para você que a gente tem as leis humanas que nem sempre funcionam, mas as da natureza que funcionam sempre, positivas e negativas. E aí a gente tem os 7 pecados, e pode ser que você cometa um desses pecados. Esses pecados são já voltados para o trabalho. Primeiro, pressa de resultado. Pressa de resultado. O único lugar onde dinheiro vem antes de sucesso e antes de trabalho é no dicionário. O Buffett fala que você pode transar com 9 mulheres e você não terá um bebê em um mês. Olha só a sabedoria do Buffett. Tem gente aqui querendo que a sua carreira, a sua empresa, o seu produto, a sua promoção seja desse jeito, está com pressa. Às vezes fica frustrado na empresa porque não foi promovido ainda. Meu amigo, se você não foi promovido ainda é porque você não merece. E se o teu patrão disser isso, você sai magoado, diz que foi assédio, vai entrar na justiça contra o cara. Aí você fala assim, mas eu mereço. Meu amigo, se o teu patrão não acha que você merece, você ainda não merece. Desculpe eu ser tão objetivo. O que eu posso te tranquilizar é, se o teu patrão é incompetente e não consegue ver que você merece, na linha do tempo alguém vai descobrir isso de outra empresa e vai te fazer proposta. Mas você não é da noite para o dia. Outro problema, a avareza. Tem gente que não investe no seu crescimento, que não investe na sua empresa, porque é avarento, e o avarento não cresce. E tem outro caso mais grave, tem pessoas aqui dentro dessa sala, e desculpe falar isso, mas alguém tem que ser desagradável e falar algumas coisas. A Bíblia fala que fiel é a ferida feita pelo que ama. Se eu te ferir agora, você, por favor, considere que eu estou fazendo isso com amor. Eu te amo. Não sei se você já tinha percebido, mas eu te amo. Eu queria que você saísse daqui sabendo o seguinte, se você tem tido sucesso, dinheiro, e não tem aproveitado, não tem viajado, não tem se dado prazer, não tem curtido, não tem feito uma viagem, não tem te dado alguma coisa legal,
A Bíblia diz que um aborto é mais bem-sucedido do que você. Não sou eu, é Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Então, eu não estou falando para você ser perdulário, para você ser pródigo, mas eu estou falando que se você só acumula e não aproveita, e sua mulher, seu marido não aproveita, seu filho não aproveita, sua cidade não aproveita, um aborto é mais bem-sucedido que você. Então, não seja avarento. E o pior é que muitas das avarezas aparecem depois que o cara tem sucesso. Falta de prazer no trabalho é um dos grandes pecados. Uma das coisas que mais importantes que eu aprendi na minha carreira é não se esforce para ter prazer, aprenda a ter prazer no esforço. Aprenda a ter prazer no esforço. Eu não conheço ninguém que não gosta de trabalhar e trabalha bem. Não existe. Se existe, é uma aberração. A lógica é outra. Se você quiser, quem está fotografando aí, pode fotografar, nenhum problema, mas está lá no livro tudo anotado. Eu já fiz isso só para facilitar vocês. Ira contra a riqueza. O brasileiro tem problema com riqueza. Tem raiva. Parente, então, você enriquece, os seus parentes ficam com raiva de você. E acha que você tem que emprestar dinheiro. Não é verdade? Pois é, mas isso é da cultura. O brasileiro vê um cara com sucesso e fala o quê? Está roubando de alguém. O americano vê alguém com sucesso e fala, esse cara é um cara abençoado, esse cara é um cara competente, esse cara tem alguma coisa. Alguém aqui confessa que sente inveja do outro colega mais rico, do outro colega mais alto, da outra colega que tem um cabelo mais... Gente, inveja é um negócio... E primeiro é ira contra a riqueza, primeiro problema. E aí eu já desci, fui para a inveja. Gente, inveja é energia ruim. Eu escrevi um livro sobre como passar em concurso, botei lá, não inveja. Se você pegar o livro Os Segredos da Mente Milionária, Harvey T. Eker, um excelente livro que muda paradigma, ele fala assim, você quer virar milionário? Não inveje. Os havaianos dizem assim, abençoe tudo que você quer. Eu andei no helicóptero de um amigo meu. Gente, que inveja que eu fiquei do meu amigo. Cara, rápido, confortável, sem engarrafamento. Eu achei o máximo. O Martinho Lutero diz, você não consegue impedir que o pássaro passe por cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. Então, eu tive inveja, estou confessando aqui para vocês. Eu tenho isso, eu sou humano, eu sou pecador. Mas aí, quando eu tive a inveja, eu falei assim, não, isso é um sentimento pequeno, isso vai estragar a minha vida. Eu tenho que ficar feliz, eu tenho que abençoar tudo que eu quero. Senhor, muito obrigado por ter dado um helicóptero para o meu amigo fulano, eu falei o nome dele. Dê 3, Senhor. Que ele tenha 3 helicópteros. E aí fui fazer as contas de quantas palestras eu teria que fazer para poder ter o meu helicóptero. Porque você não invejar te leva ao trabalho ou à virtude do contentamento, da humildade, do desprendimento, né? Que é você fazer a conta e olhar e falar assim, não, prefiro não ter helicóptero, vou comprar um CD, um DVD e vou ficar ouvindo no carro, uma música clássica, bacana. Por quê? Porque eu ia ter que fazer palestra demais, não estou afim. E aí você abre mão de algumas coisas, porque o custo-benefício não vale a pena. Preguiça, é autoexplicativo, e orgulho. Eu gosto de mostrar essa foto. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O cara é bom, eu acho que é o melhor, mas ele teve orgulho. E isso acontece com muitos de vocês. Depois que você tem sucesso, principalmente, você fala, eu já tive sucesso, eu sou o cara, minha empresa está bem. E sempre que você acha que você é o cara, e você baixa a guarda, a vida vai lá e mete um soco no meio da sua cara para você aprender a ser humilde. E aí todo mundo disse, que isso, vai ter revanche e ele resolve o problema. Aí na revanche quebra a perna. Agora o que eu quero dizer para você é, ninguém ficou chateado dele perder. Todo mundo ficou chateado dele ter perdido do jeito que ele perdeu. Ninguém pode evitar quebrar a perna. Ninguém ficou chateado que quebrou a perna, acontece. Mas, olha o custo de você baixar a guarda e achar
que o outro cara também não é bom, também não é esforçado, também não sabe enfiar um soco no meio da sua cara. Então, se que essa nossa conversa aqui sai para você falar assim, será que eu estou baixando a guarda? Será que eu estou baixando a guarda? Será que a minha empresa está baixando a guarda? Porque, olha, se você baixar, a vida vai lá e dá um soco no meio dela. Muito bem, estou aí, o Warren Buffett, né, falando das 3 qualidades, fantástico. E aí eu quero dizer que eu montei o livro com o seguinte, o sucesso é uma mesa com 4 pernas e o tampo. Se você olhar aqui, 1, 2, 3, 4, não adianta você ter 3 e faltar uma, porque você vai botar comida aqui em cima e a mesa vai cair. O que eu estou querendo dizer é que sucesso vai ser o resultado de um conjunto dessas 4 coisas. E você só vai conseguir aproveitar melhor se você tiver mais um outro conjunto. Eu vou falar disso rapidamente aqui para você. Se você quiser comprar o livro, está lá, vai ajudar, vou ficar muito feliz, vou gastar o dinheiro em coisas boas. Agora, se você não quiser, você entra no meu site, se você bater lá, William Douglas, 25 Leis Bíblicas de Sucesso, você vai entrar no meu site e você vai ter a lista das 25 leis, você vai ter um artigo sobre as 25 leis, você vai ter uma outra palestra sobre as 25 leis, tudo de graça. Aí você vai falar assim, mas William, por que você está dando algumas coisas de graça? Porque eu te amo, ora. Né? Muito bem. Sabedoria é inteligência, trabalho, energia, integridade, honestidade. Até aqui o Warren Buffett chegou. Está lá no Warren Buffett. Mas Jesus foi mais longe. Jesus ainda fala de relacionamento. E Jesus ainda vai mais longe ainda. Ele fala de evolução pessoal. Então, eu vou falar muito rapidamente, porque eu não vou passar de 1h15, 1h30, no máximo 2, não passa de 3 horas. Eu vou falar com você sobre algumas coisas aqui. O que eu queria falar para você? Avareza. O homem que se apressa, o homem que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Quem tem pressa em enriquecer, não analisa o mercado, não analisa o produto, não trata bem os clientes. E se você está com pressa em enriquecer, vai dar errado. Se você começou a ganhar dinheiro na empresa e começar a querer trocar de carro, e de apartamento, você vai sangrar o fluxo de caixa da tua empresa. E ela não vai estar preparada para os dias difíceis, porque você vai estar com um monte de dinheiro macho em vez de dinheiro fêmea. Então, são conselhos que estão na Bíblia. Agora, tem mais coisa na Bíblia legal. Tenho certeza que vocês vão ficar ricos, cada vez mais ricos. E a Bíblia fala o seguinte para os ricos, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, orgulhosos, que não ponham a esperança na incerteza das riquezas. É só estudar a economia, você vai ver crises cíclicas. Não bota a tua esperança nisso. Que façam o bem, use a sua riqueza para o bem, que enriqueçam em boas obras, não apenas em ativos financeiros, que repartam de boa mente, que sejam comunicáveis. Não se esconde. Rico tem mania de se esconder de pobre. Você precisa andar com o pobre para ajudar o pobre. Você tem que andar com o rico para aprender a ser rico, mas você tem que andar com o pobre para ajudar o pobre. Está tudo isso escrito. E a gente tem o Gerdau, e o Johann Peter Gerdau, ele fala o seguinte, a coisa que o rico mais pode dar, o empresário, você mais pode dar pelo pobre, não é o seu dinheiro. Porque o pobre não sabe gastar dinheiro, se soubesse não era pobre. Você vai dar dinheiro, não vai adiantar tanto. Agora, se você der conhecimento, ensinar a empreender, der emprego, der oportunidade, aí sim você está dando o que você tem de melhor. E eu tenho certeza que vai fazer diferença. E pelas leis da natureza, as leis não físicas, as leis espirituais, você vai crescer. Agora, isso é para qualquer um. Agora, se você está aqui e você é cristão, eu tenho uma notícia interessante para você. Efésios 6 diz o seguinte, trate o seu patrão como se fosse o próprio Jesus. Você que é empregado aqui nessa nossa reunião e é cristão, não por motivos trabalhistas nem para ter sucesso, mas tão somente por obrigação religiosa, e é a religião que você segue, você que escolheu, problema seu, mas já que você diz que segue,
você tem que tratar o seu patrão como se fosse o próprio Jesus. E é difícil. Se Jesus fosse seu patrão, você ia tratar ele melhor. Então você está em pecado. Porque você já devia estar tratando o seu patrão melhor. Isso está escrito na Bíblia, Efésios 6. Você vai lá e confere. E como a Bíblia já sabia que você ia falar que o seu patrão não merece, a própria Bíblia vem e diz assim, e você não tem que se preocupar se o seu patrão merece, porque Deus é quem vai te recompensar. A sua relação profissional, você tem uma relação seletista com o teu patrão, mas você tem uma relação com, e aí eu só estou falando para quem é crente, uma relação espiritual com Deus que diz, você tem que tratar bem o seu patrão, como se fosse Jesus. Eu tenho certeza também o seguinte, se você fizer isso, você vai ser o primeiro a ser promovido ou o último a ser demitido se a empresa tiver com problema. E quando o cara fala, não, por que esse cara, você não demite fulano de tal, a empresa... Não, esse cara me trata como se eu fosse o próprio Deus. Concorda que é uma coisa bem secular, bem prática? Agora, você que já é patrão, que está aqui, o mesmo texto bíblico diz, e você que é patrão, deixe de ameaçar, larga as ameaças, lembra que acima de você tem mais gente, que você não é tão melhor assim do que o outro, e trate o seu empregado como se fosse o próprio Jesus. Sabe uma das razões por que eu estou há 15 anos sem reclamação trabalhista? Parte é sorte, tá? Porque às vezes o empregado, você fecha tudo certinho, ele vai. Parte é sorte, que às vezes é o nome que a gente dá para a atuação de Deus. Mas agora, parte é porque lá a gente trata os empregados respeitando todos os direitos. Todos os direitos. Se você tratar o seu empregado como se ele fosse Jesus, eu tenho certeza que o seu empregado vai ser muito mais leal a você. E vai trazer resultado. Mas isso são as coisas erradas. Eu quero falar rapidamente sobre as coisas certas. A lei da oportunidade, o sol nasce para todos. Está aqui, ó. Deus faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Gente, Klaus Moller, consultor empresarial, diz o seguinte, quando batem os ventos da mudança, uns cavam abrigos e se sentem seguros, outros constroem moinhos e ficam ricos. Nós estamos vivendo tempos de mudança. Você, na sua empresa, na sua carreira, você está fazendo o quê? Cavando abrigo ou construindo moinho? É a lei da oportunidade. A Bíblia fala, e está lá na lei da oportunidade, que nem sempre é o mais inteligente que fica rico, nem sempre é o mais rápido que ganha a corrida. Por quê? Porque existe um conjunto. Por que você vê cara, às vezes, ótimo profissional, muito competente, mas quebrado? Porque falta alguma outra coisa. Às vezes o cara é inteligente, mas é preguiçoso. É inteligente, mas é desonesto. Às vezes é honesto, mas é burro. Não adianta, vai dar prejuízo também. Trabalhador, mas incompetente também não adianta. O cara tem energia, mas faz besteira. Se você soltar uma mula numa loja de cristais, torça para a mula estar deprimida. Vai quebrar menos coisa. Então, é um conjunto, a Bíblia fala desse conjunto. Então, eu quero dizer, a oportunidade está aí para todo mundo, mas nem todo mundo aproveita. Segunda lei, a lei da sabedoria. O melhor investimento que você pode fazer é em sabedoria. Porque a sabedoria tem riquezas numa mão e honra na outra. É melhor do que ouro, é melhor do que diamante. E quem tem sabedoria tem a despensa cheia. E eu queria desafiar você a buscar essa sabedoria. Se a gente vai falar dessa sabedoria, eu quero dizer, a Bíblia fala o seguinte, você já viu o homem hábil, habilidoso, perito, bom naquilo que faz? Ele será promovido, ele não ficará em posição inferior. Isso é uma lei espiritual. Se você não está sendo promovido, é porque você ainda não é habilidoso o suficiente. Se a sua empresa não está crescendo, é porque ela ainda não se diferenciou o suficiente. E aí não é para você ficar reclamando, chorando, falando que você não tem. Você fala assim, o que eu vou fazer para mudar a minha carreira, para mudar a minha empresa, para mudar o meu serviço? Porque se eu for bom naquilo que eu faço, eu vou crescer. Não tem como. E você tem medições, tem formas de você medir isso, mas eu não vou aprofundar muito. Eu quero dizer para você o seguinte,
Tem 3 graus de sabedoria. Sabedoria para viver, você pode ir lá pegar o livro de Provérbios e estudar. Hoje é o dia 22 ou 21? 21. Dia 21, você vai lá e lê Provérbios 21. Amanhã, lê Provérbios 22. Você vai adquirindo sabedoria. Tem uma outra sabedoria que é a sabedoria do trabalho, é você saber o que fazer no trabalho. Isso aí você é curso, ficar do lado do cara que sabe mais, etc. Mas tem uma terceira sabedoria, que é o seguinte, a da intimidade, o grau da intimidade. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Você conhece o estado das suas ovelhas? Você conhece o estado dos teus funcionários, dos teus clientes? Quantas vezes você já ligou para um cliente para saber como é que ele está? Quantas vezes você já parou com um funcionário e deixou ele dizer o que ele pensa, sem ele ter medo de ser punido ou demitido? Quantas vezes você já teve a coragem de virar para o teu chefe e falar como é que você pode ser um funcionário melhor? Você talvez não faça isso, que você fala assim, não, meu chefe já abusa sem eu fazer isso, se eu fizer isso eu estou morto. Tá morto. Está morto para aquele cargo, daqui a pouco você está crescendo, você vai crescer. Mas, olha só, tem um monte de gente agindo com medo e tem um monte de gente seguindo regras, princípios. Mas eu vou mais fundo. Qual é a última vez que você chegou com seu cônjuge e perguntou se ele está feliz? Porque se falar isso para o patrão é arriscado, falar para a esposa ou para o marido é muito mais arriscado, né? Uma vida radical. Eu fiz isso com a minha esposa, eu falei assim, o que falta para o seu marido melhor? Gente, isso é muito radical. Ela começou a falar. Eu, peraí, peguei um caderno, comecei a anotar. Minha autoestima acabou depois de eu ler aquilo, uma lista enorme. Eu virei, olhei nos olhos dela e falei assim, meu amor, eu quero te dizer uma coisa, você é a mulher da minha vida, você vale a pena e eu vou me esforçar por isso aqui. Faz o seguinte, vê disso aqui tudo, quais são as 3 coisas mais importantes. Você está rindo, mas olha só, eu já defendi homicida, estuprador em tribunal de júri. Um marido ruim eu tenho que saber defender. Olha só, eu ganhei prazo. Eu dividi o problema. Eu criei etapas. Eu criei confiança no consumidor. Tipo assim, ele está trabalhando, ele está fazendo alguma coisa. Gente, isso tem vários anos. Hoje, a minha mulher diz que eu sou o melhor marido do mundo. Tudo bem, ela tem boa vontade e tal, mas olha só, não foi assim há alguns anos atrás. Mas eu tive que vencer o orgulho, tive que ir buscar e saber como é que está o estado da minha ovelha. Minha ovelhinha querida, está lá, no palme lá me esperando. Se tudo der certo, ainda tem tosquia hoje, gente. Meus queridos, a lei da visão. O profeta Abacuque diz, então o Senhor me respondeu, escreve a visão e torna ela legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Gente, isso aqui é o outdoor. A origem histórica do outdoor, Bíblia, profeta Abacuque. Escreve sobre tábuas com uma letra tão grande que quem passa correndo consiga ver. É o outdoor, gente. Agora eu quero te perguntar, quando falam da sua empresa ou quando falam de você, o que está escrito no outdoor? Porque quando falam do William, e eu venho trabalhando isso, o nome vem sucesso, realizador. O cara foi lá fazer concurso e passou em primeiro. Foi fazer livro, ninguém publicou, ele criou a editora dele. Aí o cara foi ser juiz, é premiado como juiz. Aí faz um outro livro, um outro livro sobre sucesso, aí vai para a lista. Eu trabalho igual um cachorro para isso, gente. Olha só, eu trabalho igual um cachorro para isso. Agora, eu sei que eu vou ter que pagar um preço, ou eu vou pagar o preço do sucesso, ou eu vou pagar o preço do fracasso. Eu prefiro pagar o preço do sucesso. Dá tão trabalho quanto, mas dá muito mais vantagem. Foi engraçado, a última viagem que eu fiz, não me lembro qual, nem me lembro qual foi a cidade, mas foi uma cidade aí qualquer que eu fui, agora, semana passada. O cara que foi me pegar no aeroporto, demorou um pouquinho, eu estava na livraria, quando ele chegou, eu estava pegando o meu livro, que estava meio torto, e arrumando. Aí o cara começou a rir.
Eu falei, meu irmão, eu cuido do meu produto. Eu sempre, eu arrumo, eu boto ele bonitinho, eu tava de cabeça para baixo, eu coloquei. E eu sempre tenho a tendência de pegar um volume e levar para a prateleira dos clássicos. Aí eu deixo... Pá. Eu viro para o cara da livraria e falo, pô, amigo, dá para você colocar o meu livro mais bem exposto? Dá para me quebrar esse galho? Eu estou trabalhando, gente. Não tem vergonha de trabalhar. Então, quando você bate lá um dos 10 livros mais vendidos do ano, é porque eu trabalho igual um cachorro. E eu estou falando, trabalho igual um cachorro. Mas não é só trabalhar, é trabalhar com inteligência. É trabalhar com integridade. É trabalhar com relacionamento. E o tempo vai fazer você colher isso. Não tem risco de não colher. Você vai colher. Aonde você vai colher, eu não sei. Como você vai colher, eu não sei. Eu não sou Deus, cara. Mas eu sei que, assim como a lei da gravidade funciona, se as pessoas reconhecerem uma coisa boa em você, na sua empresa, elas vão querer você. Planejamento. Se você pegar lá Lucas, fala o seguinte, qual é a pessoa que vai edificar uma torre e não se assenta primeiro para saber se ela dá conta de construir a torre, quanto que ela vai gastar de tijolo, para que ela não comece e não termine. Você planeja, porque brasileiro não planeja. Está aí a Copa para provar isso. E você? Você fala da Dilma, mas não planeja? Mais, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Ele não perguntou se o patrão merece, se o cliente merece, ele não perguntou se você está ganhando muito dinheiro ou pouco dinheiro, ele só falou o seguinte, você vai fazer, você tem que fazer conforme as tuas forças. Você tem feito o que você faz conforme as suas forças, ou é só o gasto, ou é só a sua obrigação? Não, eu faço a minha obrigação, porque quem tem sucesso está lá, Napoleão Hill, a Bíblia diz a mesma coisa, milha extra, mais do que a obrigação. Mas, em todo trabalho aproveita, não tem trabalho indigno. Indigno é você não trabalhar, se você tem condição de trabalhar. Semeia pela manhã e à tarde, porque você não sabe qual das sementes vai prosperar. Você tem que jogar muita semente. Você não sabe qual que vai dar. Mais do que isso, persistência. Se o machado está cego, ou você bate com mais força, ou você afia o machado. A Bíblia não fala para, se você não está conseguindo resultado, você reclamar da vida, você se suicidar, você tomar antidepressivo, você falar mal do patrão, falar mal do país. Ela só fala assim, se você não está conseguindo romper a árvore, você afia o machado ou bate mais forte. De preferência, faz os dois. Dicas da Bíblia, mas tem mais coisa na Bíblia. Se lembra que eu falei que você vai construir sobre a pedra e isso vai fazer você aguentar as tempestades? Vocês lembram disso? Sim ou não? Olha o que a Bíblia também diz. Ela fala, constrói sobre a pedra, mas ela diz o seguinte, quem arranca pedras vai se ferir. Quem racha lenha se arrisca. Se você quiser estrutura, você vai ter que se machucar, você vai ter que se cansar, você vai ter que se sacrificar, vai dar trabalho. Então, ou você constrói sobre a areia, que é fácil, que não dá proteção, ou você constrói sobre a pedra, que machuca. E os axiomas de Zurique dizem o quê? Se você não quer ter aborrecimentos, não tem um negócio. Lá na editora, quem administra é a minha sócia. A minha sócia, quando a gente senta para falar dos problemas, e vocês sabem que se você tem um negócio, tem muitos problemas, quando aparecem os piores problemas, a gente repete quase que um coro, um mantra. A gente fala assim, se não quer ter aborrecimentos, não tem um negócio. Então, quando vem aborrecimento, beleza, tem negócio é aborrecimento, é dor de cabeça, é assim mesmo. Agora, eu prefiro ter um negócio e ter dinheiro para ir lá e passear, e ter um carro legal, e poder ajudar as pessoas. E poder fazer. Esse livro aqui custa R$125. A gente vende esse livro para o movimento negro, que eu faço parte do movimento negro, a R$15, que é revendido a R$20, é o preço do papel e da tinta. Eu não ganho nada, a editora não ganha nada, por isso que eu gosto de ter poder, porque eu sou o dono da editora, e aí eu consigo que a editora venda a preço de custo para pobre. Legal! Então não é só dinheiro para ir para o Palme, não, é dinheiro para você falar assim, eu vou ajudar alguém. A editora acabou de construir
E isso não é obrigação da empresa. Infelizmente, nesse país, as pessoas confundem. O pessoal acha que o governo tem que roubar e as empresas têm que fazer assistência social, né? O governo tem que dar emprego, né? Um monte de cargo em comissão, e as empresas têm que fazer filantropia. Está totalmente pervertido. O governo tem que fazer filantropia, assistência social, e a empresa tem que dar emprego, gerar lucro. A empresa não tem que ficar montando projeto social. Então, como empresário, eu não acho que eu tenho que fazer nada de... esse papo todo de responsabilidade social. Agora, eu sei que a sociedade quer isso, e a gente tem que fazer isso mesmo que não queira. Agora, eu, como cristão, eu sei que eu tenho que ajudar o pobre, que eu tenho que enriquecer em boas obras. Então, a gente foi lá, acabamos de construir um dormitório para 20 pessoas de morador de rua. A gente dobrou a capacidade da Missão Vida lá em Saquarema, que é mais perto, dobramos. Tinha 20 vagas, agora tem 40. Quem foi? Foi a empresa que fez. Pô, que legal, mas eu sei que eu estou semeando. Então, quando eu falo para você essas coisas, estou falando assim, gente, cava pedra, se machuca, se arrisca, tem um negócio, mas não para aí. Lei da recarga. Quem aqui está trabalhando direto, 7 dias por semana, não consegue parar um dia sem trabalhar? Levanta a mão. Não, vocês estão mentindo para mim. Mentir para mim é crime federal. Eu vou tentar de novo. Quem aqui não está tirando um dia de descanso durante a semana? Levanta a mão. Pô, diminuiu. Meus amores, até lutador de MMA faz pausa para a luta ficar melhor. A Bíblia fala isso nos 10 mandamentos, você tirar um dia de descanso. O Domênico De Masi fala a mesma coisa, o direito do trabalho fala a mesma coisa, a medicina do trabalho fala a mesma coisa. Eu gostaria que você saísse daqui falando assim, eu vou ter o meu dia de descanso. Mas eu quero falar mais coisa. Quem aqui se contrataria? Não. Todo mundo apregou a própria bondade. É uma pergunta pessoal. Eu me contrataria? Eu já ouvi gente responder o seguinte, jamais. Aí eu falei, vão descobrir isso mais cedo ou mais tarde, que você não merece ser contratado. Você contrataria os seus serviços? Você que é profissional liberal, você se contrataria? Porque se você não consegue você se contratar, bicho, é complicado. Outra lei, integridade. Vou dizer os países mais espertos, com mais malandragem, com mais corrupção, com mais jeitinho, com mais dinheiro por fora. Somália, Coreia do Norte, Mianmar, Afeganistão, Uzbequistão, Sudão, Iraque, Haiti e Venezuela. Quer ir para lá? Alguém quer ir para lá? Ninguém quer ir para lá. Agora eu vou ler a lista dos países dos otários. Os caras que pagam tributo, que cumprem contrato, que não tem por fora. Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Singapura, Noruega, Holanda, Austrália, Suíça e Canadá. Quer ir para lá? O que eu estou provando, não com argumento religioso, mas com estatística, com a questão aqui da transparência internacional, os países mais corruptos são exatamente os piores. Então, quando você pega a desonestidade e multiplica por uma empresa, por um país ou por uma carreira, o resultado é esse aqui. É uma troca burra. Quantas pessoas eu já vi perder emprego por causa de desonestidade? E a desonestidade é uma caneta que você leva, é desonestidade. R$5. O dinheiro do... Tem até uma história de honestidade boa. O caminhoneiro chegou no posto e perguntou assim para o dono, olha, eu vou botar R$50, você me dá uma nota de 70? E tem muita gente que faz isso, com almoço, com... Aí o dono do posto falou assim, não, amigo, desculpe, mas eu não faço isso. O cara reclamou, xingou o cara, falou que o cara do posto do lado fazia, o dono do posto falou, então vai fazer lá. Está todo mundo fazendo? Tudo bem, então não vou te prejudicar, procura todo mundo, porque todo mundo faz, eu não faço. Resultado, perdeu o cliente, perdeu a venda dos R$50. Mas é uma opção. Você tem que ter a capacidade de dizer não. Passados 4 anos, o mesmo caminhoneiro para em frente ao posto, procura o dono, se apresenta, diz, olha, eu sou aquele cara, eu quero saber se você mantém a política. Ele, mantenho, continua do mesmo jeito. Ele falou, porque agora eu sou dono de 4 caminhões e os meus caminhoneiros só vão botar gasolina aqui, diesel aqui.
Leva tempo, mas você colhe. Gente, você sabe que teve instituição internacional que, quando teve o problema lá em Petrópolis, na região serrana, que disse que mandava alimento e roupa desde que fosse o BOPE que distribuísse. Pô, o BOPE não é para fazer isso. O problema é que o BOPE ficou com a fama de honesto, de correto, e aí o cara que quer um honesto fala assim, tem que ser o BOPE. Ah, não, mas não é a especialidade dele. Não, mas eu prefiro alguém que não seja especialidade, mas que seja honesto. Estou querendo dar alguns exemplos para você, mas entre os exemplos, a Bíblia fala: ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal, segurando o produto para aumentar preço? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e vendendo palha por trigo? É o que a gente mais vê aí, é palha sendo vendida por trigo. É gente desonesta mesmo, fraudando, roubando. Mas a Bíblia, ela fala de um grau que vai além disso. Ela fala, quando você explora o outro, você está fraudando. Tem um grande empresário americano que ele tem um livro que ele fala de ética, e ele estava comprando uma empresa, os auditores deram um preço, sei lá, de 50, ele procurou a dona da empresa que ele conhecia e falou, olha só, sua empresa vale mais, eu vou te pagar 70. Ela, não, mas a gente botou no contrato que era o auditor, mas ele falou assim, eu não vou te pagar menos do que vale. Então, desculpe se você é empresário, mas se você acha que isso aqui funciona, isso aqui não, a Bíblia, não o meu livro, a Bíblia, você tem que falar assim, eu não quero lucro exagerado, eu sei que isso é uma obscenidade para alguns. O bom nome vale mais do que muitas riquezas, ai do que edifica a sua casa com injustiça. Como eu disse para vocês, eu estou quase que vomitando um monte de conceitos aqui com a expectativa de que você pegue alguns e coloque em prática. Um dos mais loucos é a lei do amor. Ame ao próximo como a si mesmo. Você seria capaz de amar o seu funcionário, o seu patrão, o seu cliente, até o seu concorrente como a si mesmo? Aí você fala, mas William, isso é mercado, isso não funciona. Esse negócio, papo de lei do amor, aí você exagerou. Eu quero te dar uma informação. Sabe como Gandhi conseguiu acabar com a dominação inglesa na Índia? Com a lei do amor. Sem um tiro, sem uma facada, sem um exército. Ele tirou o exército inglês. Sabe como Martin Luther King conseguiu acabar com a segregação racial nos Estados Unidos? Sem um tiro, sem exército, lutando contra o Gandhi contra o exército inglês, o Martin Luther King contra o exército americano, a Guarda Nacional, o FBI, a CIA, todo mundo. Sabe como? Lei do amor. Sabe como é que Nelson Mandela conseguiu acabar com a apartheid na África do Sul? A lei do amor. Então, eu estou dizendo para você que veio aqui falar sobre como crescer, eu disse o seguinte, gente, eu estou te dando exemplos históricos, 3 casos que você conhece, de que quando você ama o outro e você abre mão da violência, você trata o outro como gostaria de ser tratado, esse negócio funciona. É louco, eu não consigo entender, mas funciona. Então, e aí, se você fizer isso na sua empresa? E se você falar assim, essa semana eu vou fazer algo que eu ame o próximo como eu gostaria, que eu ame como se fosse a mim mesmo. Tratar o próximo como gostaria de ser tratado. Eu brinquei com vocês da tosquia. Gente, quando eu faço uma palestra, eu olho para você e falo assim, espera aí, o que eu posso fazer pelo cara que está aí sentado? A técnica diz que é ser rápido, emocionar e falar pouco. Não, mas espera aí, eu vou falar muito, quem não estiver interessado vai embora, quem estiver interessado vai ficar, e vai ter mais. Eu atendi os 2. Eu deixo material gratuito no site, tem um livro ali para o cara que quiser comprar. Eu estou dando outras coisas. Por quê? Porque eu tenho que deixar você feliz, eu tenho que deixar satisfeito, eu tenho que dar mais do que foi encomendado. Eu não precisava trazer as fichas, mas eu mandei a ficha para distribuir, porque eu quero que você saia com material. Quando eu vou ser juiz, eu faço isso com os meus funcionários. Teve agora Dia Internacional da Mulher, eu do meu bolso, porque não tenho verba para isso na justiça, mas eu chamei lá a consultora
lá da Mary Kay, teve lá um dia de princesa que todas as minhas funcionárias, todo mundo se maquiou, ganhou maquiagem, esse monte de coisa que a mulher gosta. Depois saíram e foram fazer um jantar das meninas. Pô, legal demais, elas ficaram felicíssimas. Por quê? Porque se eu fosse mulher, eu queria que o meu juiz me homenageasse pelo Dia Internacional da Mulher. E eu trato o cliente assim. E quem é meu cliente? É o cidadão que chega lá na porta, o advogado que chega lá na porta. Quando eu vou transar com a minha mulher, eu falo assim, se eu fosse mulher, como é que eu gostaria que o meu homem me tratasse? E é assim que eu vou tratar a minha mulher. Aí você fala assim, você é um radical, William, que coisa desagradável esse tipo de pensamento. Técnica. Princípios. Leis. Funciona. Minha mulher está feliz. Minhas funcionárias estão felizes. Os advogados estão felizes, está todo mundo feliz, aí eu fico feliz. Todo mundo feliz, ninguém me enche a paciência. Todo mundo fez uma explosão de felicidade. Por quê? Estou seguindo lá as leis básicas do sucesso. Muito bem. Lei da utilidade. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Você que é empresário, você tem distribuído lucro? Você tem incentivado o teu funcionário a crescer, a estudar? Quando o seu funcionário recebe uma proposta de ir para um lugar melhor, você, em vez de segurar, você não é feitor de escravo, rapaz. Você não é capataz. Se o teu funcionário tem uma proposta para crescer, abençoa, manda embora. A Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. Eu sei que é difícil, mas se você começar a pensar grande, os seus resultados vão ser grandes. Mais do que isso, está escrito aí, quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Deu lucro, tem que dar lucro para todo mundo, distribuir lucro, ajudar. A empresa deu certo para você, tem que dar certo para o funcionário. E quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Você tem tratado bem o seu senhor? Eu estou tratando bem vocês hoje? Sim ou não? Sim. Vocês são meus senhores hoje. Eu estou aqui a serviço de vocês, eu estou aqui trabalhando para vocês. Eu tenho que tratar você bem. Se eu não tratar bem você, eu vou começar a cair como palestrante e como cristão. Você tem tratado bem o seu senhor? Segundo, você que é o senhor, você trata bem o teu funcionário que te trata bem? Porque a Bíblia diz que quem trata bem o senhor receberá tratamento de honra. Aí eu, desculpe dar um exemplo religioso, o cara morreu e ele e a esposa tinham $120 mil guardados dentro de casa. O pessoal que vivia quase igual mendigo dentro da igreja. A mulher casou com outro cara e foi dar uma volta ao mundo. E aí eu expliquei isso do ponto de vista espiritual, dizendo assim, Deus mandou dinheiro, o cara não gastava, Deus queria que eles aproveitassem. Como o cara estava trabalhando, Deus matou esse cara. Deu outro marido para a mulher para poder aproveitar a riqueza. Eu estou querendo saber se Deus vai ter que matar você. Desculpe trazer o aspecto religioso, mas às vezes é sério. É o que eu falei aqui de você fazer não ser melhor do que aborto, mas vamos lá. É uma lei, gente. Se você não honra a pessoa que merece honra, outra empresa, outro empregador, outro marido ou outra esposa vai fazer isso. Fui claro? Honre as pessoas que te honram. Como você vai fazer isso? Eu não sei. Mas eu sei que se você quiser, você consegue. Você é inteligente pra caramba, você é um empreendedor. Você ser empreendedor no Brasil, ser empresário no Brasil, olha só, você é um gênio, você é um herói. Contra tudo e contra todos, contra o governo, contra o furor tributário, contra o custo do Brasil, contra essa confusão toda, você ainda, se você está vivo, bicho, você é o máximo. O problema é se esse máximo está fazendo você ficar feliz e as pessoas ao seu redor ficarem felizes. Mas vamos lá. Lei do feedback. Eu já falei para vocês. Lei da liderança. Exemplo de Jesus. No mundo, maior é aquele que é servido por muitos, mas no meu reino, maior é aquele que serve a muitos. Quantas pessoas você tem servido? Quantas pessoas têm sido beneficiadas? Eu falei
Vamos lá. Eu falei um pouco de sabedoria, um pouco de trabalho, um pouco de integridade e um pouco de relacionamento. Ok? Agora eu vou falar um pouco de evolução pessoal. Quais são as leis da evolução pessoal? Primeiro, gratidão. A quem que você é grato? Segundo, generosidade. Eu quero dizer uma coisa para você. No século passado, estudaram muito depressão, infelicidade, essas coisas, para tratar. Tem uma nova linha de tratamento psiquiátrico, eu estou falando de medicina, que fala assim, não, eu não vou ver o que acontece com o cara triste e tratar o triste, o deprimido. Eu vou ver o que o cara feliz faz para imitar o que o cara feliz faz. Pessoas felizes, se associam a pessoas felizes, procura a pessoa feliz. Pessoas felizes têm uma missão, têm uma visão, têm algo que quer fazer. Pessoas felizes são generosas. Generosidade, gente, mexe na mesma área do cérebro que o sexo e que a comida. Quando você é generoso, quando você ajuda, quando você faz o bem, você mexe, você ativa as mesmas áreas que o sexo e a comida, que são as duas coisas mais prazerosas que eu conheço. Em termos terreno, são as duas coisas mais legais. Generosidade tem o mesmo efeito. O que eu recomendo a você? Olha na sua casa, tudo o que você não usa há pelo menos 6 meses. Isso se refere só a coisas, não a pessoas. Tudo que você não usa há 6 meses, dá. Vê o que está te sobrando, que não vai te... Dá. Cara, olha só, você tirou uma sexta-noite, você gastou dinheiro para vir aqui me ouvir. Caramba! Se você veio aqui me ouvir, pelo menos testa o que eu estou falando. Testa. Se você é mão de vaca, se você não dá nada para ninguém, se você... Rapaz, moça, pega alguma coisa que você possa dar que não vai te quebrar e fala assim, eu vou ser generoso. Exerce alguma generosidade. Dá algum presente, dá alguma viagem, se livra de alguma coisa e assiste. E assiste. Eu estou falando de coisas que funcionam. Seja generoso. Às vezes a generosidade é você parar para ouvir alguém, é você parar para dar um conselho. As pessoas perguntam muito, eu tenho um Facebook com 217 mil pessoas. As pessoas falam, como é que você tem tempo? Por que um cara tão famoso tem tempo para responder? E às vezes eu respondo uns malucos, umas pessoas que o pessoal fala, essa pessoa não vai aprender nada. Não adianta ensinar essa pessoa. Os meus assessores reclamam que eu gasto muito tempo com as pessoas, e as pessoas comentam que eu gasto muito tempo com as pessoas, mas eu estou apenas aplicando as leis bíblicas de sucesso. Eu tenho que ter tempo para os outros, eu tenho que ser generoso, e eu tenho que acreditar no cara que ninguém acredita. Porque, aí desculpe, mas Jesus acredita em mim, apesar de eu não merecer. Jesus já acreditou em mim quando eu não merecia. Então, esse papo de fulano não tem jeito, vai chegar uma hora que você vai ter, a melhor coisa que você pode fazer para alguém é demitir. Mas antes de chegar lá, eu vou tentar salvar o cara, eu vou tentar orientar o cara. Mas eu não quero tomar muito tempo, eu tenho que terminar a nossa palestra. Eu prometi para vocês que eu não ia passar de 1h15, 1h30. Seja generoso. E depois me manda um e-mail. E diz, William, eu aceitei isso aí, eu fiz isso. E eu tenho certeza que vai fazer milagre. A lei do contentamento. Se você tiver o que comer e o que vestir, esteja com isto contente. Se você é capaz de estar contente tendo comida e roupa, você vai sair da pressa para enriquecer, você vai sair do consumismo, você vai sair do orgulho, você vai sair de uma série de armadilhas emocionais e financeiras. Aprenda a estar contente com o que você tem. Não é não querer mais coisa, mas se não conseguir, você está bem. Isso vai te ajudar. E resumindo tudo, a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Mas, e aí eu já estou concluindo, agora é para valer, é uma mentira que o palestrante conta para manter a motivação. Vamos lá, eu estou concluindo, gente. Está sendo útil até agora? Bom, obrigado. Vamos lá. Para concluir, 4 frases que eu não posso deixar de dizer. Eu estou há mais de 1 hora falando sobre como ter sucesso, eu gosto de sucesso, eu acho que todo mundo pode ter todos os tipos de sucesso. Dá trabalho, mas dá muito menos trabalho do que não ter sucesso.
Demora, mas demora muito menos do que passar o resto da vida frustrado. Dói, mas dói muito menos do que passar ficar do outro lado do rio. Mas olha só, Salomão diz o seguinte, eu ainda não estou falando de religião, ainda estou falando de negócio, de sucesso, e é uma palestra laica ainda. Mais vale a casa onde se tem hortaliça, onde se come hortaliça e onde existe amor, do que a casa onde tem o boi cevado, a picanha maturada, o bife Kobe, essa é a versão atualizada, e com ele o ódio. Como é que está a tua casa? Será que você fica fugindo de casa, fica rodando com o carro ou procurando desculpa para chegar mais tarde em casa porque não está um lugar legal? Porque essa já foi minha realidade. Essa já foi a minha realidade. Eu sei como é que é. E se isso está acontecendo com você, meu irmão, será que se você tiver menos sucesso financeiro, menos sucesso profissional, mas tiver um pouco mais disso em casa, será que não é uma boa troca? Essa é a sua decisão, não estou aqui para tomar decisão por você. Mas a Bíblia diz que a casa com amor é melhor do que a casa com ódio. E a casa com amor tem um custo. Eu estou aqui hoje, eu estou trabalhando aqui agora. O pessoal está lá me esperando. Mas no sábado, é o dia todo para a mulher e para os filhos. Vou ficar lá, no melhor hotel da cidade, graças a Deus, aproveitando o dinheiro que eu ganho com o trabalho, colhendo o que eu plantei, ficar brincando lá. Tem um tal de cão Átila que eu vou ter que ficar lá do lado do cão Átila com os meninos. Piscina. Mas por quê? Porque eu estou investindo aqui no sucesso profissional, mas eu estou investindo no sucesso dentro de casa, porque eu sei que a casa lá tem que ter amor, que senão não tem graça. E eu queria deixar isso para você. Olha só, pesquisa científica, galera, ciência, livro de medicina. O homem que perguntado, a sua mulher te ama, ele responde sim, ele tem 3 vezes menos úlcera. Ele resiste mais à obesidade e à hipertensão. Tem menos depressão. Gente generosa vive, em média, 4 anos a mais do que gente que não é generosa. Pesquisa. Quando eu li essa da úlcera, a primeira coisa que eu li o livro, eu liguei para minha mulher, falei, querida, você está bem? Tudo bem? Já comecei a tentar fazer ela gostar mais de mim. Filho, eu sei que você se preocupa com seu filho. Sabe o que mais protege o seu filho de estresse, de depressão e de problema cardíaco? Ter um bom relacionamento com você. É medicina! Aí você está trabalhando igual um cachorro para conseguir pagar plano de saúde e deixar a herança para o teu filho, um apartamento para o teu filho, e está esquecendo que você vai deixar um problema muito pior. É só uma questão de botar na mesa o que você quer. Mas a Bíblia fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pergunta para você, você é mais feliz do que seu empregado? Você tem uma vida melhor do que o seu empregado? Porque eu sei que tem empresário aqui que a vida é pior do que a do empregado. Não faz sentido. Você tem mais sucesso do que ele, tem mais culto do que ele, tem mais dinheiro do que ele, você é mais rico do que ele. Você é quem manda e o cara, de repente, tem uma vida mais legal do que a sua. Gente, olha só, eu já vivi isso. Eu estava na ponte, nessa correria de trabalho, justiça, empresa, livro, palestra, mulher, filho, dá atenção. Meu irmão, tem hora que esse negócio explode. Eu estava na ponte de Niterói, eu levei uma fechada de um ônibus, quase que me pegou. E eu fiquei pensando, caramba, peraí, se tivesse me pegado e eu morresse, ia ficar tranquilo a peça. Quando você chega ao ponto de achar que a sua vida ia melhorar se o ônibus te pegasse, você está fazendo alguma coisa errada, Flávio, não está? Completamente. Falei, para tudo. Eu tenho que ter uma vida que eu não acho legal ser atropelado por um ônibus. E eu achei isso, gente. Por quê? Porque eu tinha perdido o controle da administração do tempo, que é uma das leis de sucesso. Mais uma pergunta para você. Fechou, PSTU, Black Bloc, fechou aqui um monte de empresário e tal. Aí fecha e vai matar todo mundo aqui dentro. Hoje, agora, do que você ia se arrepender? O que você deixou de fazer? Cara, essa talvez seja a conversa mais importante, eu deixar ela para o final.
Se você fosse morrer agora, se a gente fosse explodir isso aqui, o Partido Revolucionário Urbano Tributário da esquerda venezuelana vem aqui e vai explodir todo mundo. Do que você ia se arrepender? Falar, eu fui um bobo, um tolo. Meu irmão, você tem que anotar essa coisa, sair e fazer isso amanhã, planejar fazer amanhã, pode fazer no final do ano, nas férias, mas você tem que começar a fazer isso. Se você fosse morrer agora, se você tivesse 5 minutos de vida, e eu deixasse você fazer uma ligação, para quem você ligaria, o que você diria? Terceira pergunta, o que você está esperando? Terminou a reunião? Liga, porque eu não sei se você tem mais 5 minutos. Nem você, nem a gente nunca sabe. O que falta você dizer para alguém? Qual o perdão que você tem que pedir ou liberar? Qual a declaração que você tem que fazer? Gente, isso vai fazer você ficar mais leve, vai fazer a vida ficar mais legal. Você é elite. Se você não conseguir ter uma vida legal, o que a gente pode esperar do pobre, do favelado, que não tem a orientação, não tem a educação que você tem? Vou terminar. Se ligarem agora e falarem assim, seu filho foi sequestrado, quanto que você paga pelo seu filho? Quanto que você paga pelo seu filho? Eu sei que você paga alto. Se você tiver certeza de que você vai receber teu filho, você paga alto. Qual foi a última vez que você foi a um jogo de futebol com ele? Qual foi a vez que você fez alguma vontade dele? Por quê? Se você pagaria uma fortuna pelo seu filho e não consegue separar tempo do seu filho, desculpe, tem alguma coisa errada. Você ainda não é um sucesso. Última pergunta. Quanto você pagaria por mais 10 anos de vida? Quanto? Tira aí do bolso. Quanto que você paga? Eu dou meu apartamento. Carro. Faço. Se eu pudesse voltar 10 anos, eu acho que eu entregava tudo. Não, me deixa com a mulher e meus filhos. O resto pode levar 10 anos. Eu estou com 46, o William, eu com 36. Se eu pegar o William que eu estou hoje, alguém me der 10 anos atrás e eu ficar sem patrimônio, é um bom negócio. É um bom negócio para você, sim ou não? Já me disseram que daqui a 10 anos eu estou aceitando voltar sem nenhum conhecimento, só voltar. Mas olha só, você disse que você paga caro por 10 anos, mas quem aqui está sedentário? Levanta a mão. Não mente para mim, não mente. Quem aqui está sedentário? Levanta a mão. Olha só, você paga por mais 10 anos, mas você não está trabalhando para ter mais 10 anos com saúde. Quem aqui não está fazendo os exames que tem que fazer, inclusive aquele? Por 10 anos, meu irmão. Por 10 anos. É um bom negócio. A gente é a reunião de negócio, não é? Aqui não é negócio? É um bom negócio. Eu só quero saber se você, empresário, profissional liberal, empreendedor, se você quer fazer alguns bons negócios. E os melhores eu estou propondo agora. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. A vida do William não consiste nos livros que eu vendi, nos concursos em primeiro lugar, nem no meu patrimônio, nem nas minhas realizações, nem no meu QI, nada. Isso tudo são meus bens, meu patrimônio. E Jesus diz, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Logo, eu tenho que entender que a vida do William está em algum lugar que não é o meu patrimônio. E isso é ótimo, porque isso me liberta do meu patrimônio. Eu posso perder o meu patrimônio, que eu não perdi minha vida. E a gente sabe quantos empresários já se suicidaram porque quebraram. E você talvez já tenha pensado em suicídio, dizendo, não tem mais solução, a empresa quebrou, eu vou ter que viver de outro jeito, como é que eu vou me explicar para a minha família, como é que eu vou me explicar para o patrão? Eu quero dizer para a minha família, para os vizinhos, para os concorrentes, para o cara que não gosta de você, e aí, de repente, dá um tiro na cabeça, passa a ser a melhor solução. E desculpe, você está no mesmo problema que eu tive na ponte. Quando você acha que dar um tiro na cabeça é uma coisa boa, você está com um problema, brother. E aí eu quero te dizer, a sua vida não consiste na abundância dos bens que você possui. Se te tirarem os teus bens, você ainda tem muita coisa. O mais importante,
E é aí que eu gosto de Jesus, porque é Ele que me deu todos esses conceitos, que me disse que a minha vida vale mais do que as minhas realizações, de que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e não estar bem, e não estar em paz. E é por isso que eu cultuo esse Jesus como Deus, que eu falo, pô, esse cara, se um cara que me ensina tanta coisa diz que é Deus, pô, deve ser, só pode ser. Há 2000 anos, o cara já dizia tudo isso, já dizia que maior é aquele que serve a muitos. Caraca, que você não tem que estar preocupado com a comida e com a bebida, porque os passarinhos se alimentam e as flores estão bem vestidas. Esse cara ou é muito doido ou é Deus. E eu estou marcando a letra B. Qual é o efeito dessa nossa conversa hoje? Não vou botar musiquinha, não vou botar um vídeo legal, não vou te emocionar. Eu sei fazer isso, é meu trabalho. Mas eu preferia te dizer que depois de 1h30 conversando, a grande funcionalidade dessa nossa conversa vai ser se essa 1h30 que você já investiu, se ela se transformar em alguma coisa boa para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Se você fizer alguma coisa de diferente na sua empresa, no seu produto, no seu serviço, falar assim, eu vou amar o cara, eu vou tratá-lo como eu gostaria de ser tratado. O filho, a mulher, o marido, o sócio também. Né? E se o sócio não merece, tudo bem. Pode ser que você tenha que trocar de sócio e tal. Isso é um problema de direito empresarial. O que eu quero dizer é que a forma como o seu sócio te trata é um problema do seu sócio. Mas a forma como você trata o seu sócio é um problema seu. E se você é cristão, é um problema seu com Deus, não é seu com o seu sócio. O que eu queria fazer? Te convidar ou a ler o livro, ou, se não quiser ler o livro, nenhum problema, entra no site, pega lá, www.williamdouglas.com.br/cortesias, tem o material ali, as leis, as referências bíblicas, você pode ler aquilo ali de uma forma tranquila. Você tem nas suas mãos tudo o que você precisa para ser um sucesso. Se você for um sucesso, vai ser ótimo. E eu posso ter essa certeza porque eu acredito na Bíblia, e a Bíblia diz que a boa semente, quando cai em boa terra, produz muito fruto. Eu sei, por você ter ficado numa sexta-feira todo esse tempo aqui, ter investido, que você é boa semente, eu não tenho dúvida. E que esse país e esse tempo, apesar de tudo, esse país, esse planeta e esse tempo é boa terra. A terra é boa. A terra é boa. E você, boa semente, se lançar na terra, eu tenho certeza que vai dar muito fruto. E é para ter muito fruto para você, para sua família, para sua cidade. Espero que você depois me dê o feedback e espero que você depois dê uma olhada no site. Você está lá, o Facebook, se você quiser postar lá, está lá. Tem o livro que eu te dei de graça, eu tenho rede social, tem esse monte de livro, e principalmente se você me mandar alguma coisa, entrar no site e mandar, tem lá um Fale com William Douglas. Eu quero agradecer muitíssimo a atenção de vocês e desejar uma boa noite. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.